Hi, how are you? Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. E hoje nós vamos dar sequência nos nossos conteúdos, ok? Para isso, eu convido vocês a pegarem comigo lá na nossa page 8, na página 8 do material, volume 2, que nós estávamos estudando na última aula, lá no tópico Connections. Neste tópico Connections, nós vamos estudar um pouquinho, pessoal, sobre algumas abreviações que nós temos em língua inglesa. Sabe quando, por exemplo, em língua portuguesa nós escrevemos para você, nós colocamos o P, o V e o C? É isso que nós vamos falar um pouquinho sobre os Internet Acronyms, sobre essas abreviações que nós temos e que geralmente estão presentes aí na linguagem da internet, em mensagens que nós costumamos fazer. Porém, as abreviações de algumas expressões bastante conhecidas em língua inglesa. Nós temos aqui, de um lado, as expressões e do outro lado, nós temos as abreviações. Se vocês quiserem, vocês podem fazer uma pausa no vídeo, vocês fazem a associação e aí a gente confere, ok? De um lado, nós temos ali então, for the win, né, que seria para a vitória, see you, vejo você, got to go, tenho que ir, great, bom, legal, I don't know, eu não sei, ok, thanks, ok, obrigado. Laughing out loud. Rindo alto. As soon as possible. O mais rápido possível. In my opinion. Na minha opinião. E shaking my head. Né? Balançando a minha cabeça, concordando. É muito comum em inglês, pessoal, eles fazerem as abreviações utilizando as iniciais das palavras. Então, a maioria delas aqui, ou basicamente quase todas, se vocês observarem, as abreviações, elas partem das letras iniciais das palavras. Então, observando ali, como que vai ficar a sequência? Vocês tentaram resolver ali atrás? Caso vocês não tentaram, vocês podem pausar agora e tentar associar essa questão que eu falei, das letras iniciais, ok? Vamos conferir então como ficou a sequência? Ficou C, G, I, A, D, E, H, B, J, F. Vou falar em português agora, ó. C, G, I, A, D, E, H, B, J, F. Ok? Agora, pessoal, ali embaixo, nós temos o seguinte, olha só para vocês verem. Este quadrinho. Este quadrinho mostra o quê? Em cima, nós temos algumas letras, né? Temos números também, e embaixo nós temos algumas palavras. Por quê? Porque alguns números têm o mesmo som que algumas palavras, e assim como algumas letras têm o mesmo som que algumas palavras. Então, muitas vezes, quando a gente vai escrever, nós não precisamos necessariamente utilizar a palavra. Nós podemos fazer isso utilizando letras ou números. Olha ali, por exemplo, se eu quero usar o to do para ou o to do também, eu uso o number 2. O for, para, eu uso o número 4, for. A letra B para o verbo be, a letra C para o verbo see, né, porque nós dizemos see, a letra, e see, o verbo ver. Letra I para olho. Letra O para ou, né, que significa ou, a letra O, e ou embaixo, que significa devo. R, are, para o verbo to be, are. O, you, que fica para you, você. E o Y, Y, que significa, que tem o mesmo som de Y do porquê, certo? Então, são muitas vezes utilizados na substituição de algumas palavras. Dando sequência, pessoal, convido vocês a pegarem lá na page 9 um textinho que diz o seguinte, lá no exercício número 3. How the internet changed the way we write and what to do about it.
Então, como a internet mudou a maneira pela qual nós escrevemos e o que fazer sobre isso? Né? Então, o texto ele vai fazer ali uma consideração sobre as mudanças que a internet ela pode proporcionar em uma língua, em um idioma, o que acaba sendo naturalmente, né, pessoal? Nós temos ali algumas sugestões, né, como o Twitter, o uso dos emojis, por exemplo, ali, e o que tudo isso acaba sendo feito dentro de uma linguagem ali utilizada na internet, que se substitui palavras e expressões, algo que acontece com naturalidade, não é mesmo? A partir disso, nós temos que assinalar quais daquelas frases ali, elas estão corretas, de acordo com o texto. Mas, basicamente, nós nem precisamos ler todo o texto. Nós podemos só analisar as frases. Então, vamos fazer juntos? The internet influences how languages change. A internet influencia como as línguas mudam? Sim, nós vimos pelo próprio título do texto, lembram? Então, essa está correta. Punctuation is always used formally, both online and offline. A pontuação ela sempre é usada formalmente, tanto online quanto offline. Nós usamos, será na internet, pontuação? Muito dificilmente, né? Então essa não, está errada. It is easier to connect with readers if we are aware of how language is being used. É mais fácil nos conectarmos com os leitores se nós temos consciência de como a língua está sendo usada. Sim, de acordo com a pessoa que nós vamos nos comunicar, nós utilizamos uma linguagem às vezes diferente do que para outras pessoas, não é mesmo? Então esta está correct. D. Living languages naturally change over time. As línguas vivas, né, naturalmente mudam com o passar do tempo. Sim, as línguas elas estão em constante mudança. E language changes that happen online appear on traditional media very quickly. Então, as mudanças da língua que acontecem online aparecem nas mídias tradicionais muito rapidamente. Não muito, né? Nós percebemos que às vezes demora para que estas abreviações, para que essas novas palavras, essas gírias, por exemplo, acabam se incorporando ali no vocabulário. Então, não aparecem muito rapidamente, ok? Agora, ali embaixo, pessoal, nós temos o look it up. Nós temos umas palavrinhas para nós colocarmos ali o significado de cada uma delas. Vamos fazer? Em evolved. Evolved significa evoluído, ok? Pivotal role, papel fundamental. Pay little heed, preocupar-se pouco, quando você se preocupa um pouco só sobre algo. Newfangled, ultramoderno. Ultramoderno. Nuanced, algo diferenciado. Quirky, algo peculiar, pode ser também algo engraçadinho, algo engraçado. Breezy, descontraído. Lowercase, letra minúscula. Pepper, enquanto verbo, ele é o verbo salpicar. Salpicar, ok? E slang, que significa gíria. Certo, pessoal? Vocês podem fazer uma pausa ali para completar e aí nós damos sequência. Lá na página 10 agora, na page 10, nós temos o reading time. Nós temos uma atividade ali onde nós temos que responder estes exercícios propostos a partir de algumas leituras e de algumas considerações que nós fizemos, certo? Então aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os paparazzi. Então, paparazzi, como a gente sabe, são aquelas pessoas que geralmente saem com câmeras, com filmadoras, atrás de famosos para pegar alguma peculiaridade, algo que eles estejam fazendo e consequentemente, publicar isso posteriormente. Então, na letra A, está perguntando assim, ó, sobre os paparazzi. What equipment do they use?
Qual equipamento ou quais equipamentos eles usam? O que será que eles usam? Cameras, né? Câmeras. Vocês podem pôr em português, se quiserem, ok? What people do they work with? Com quais pessoas eles trabalham? Com as celebridades, né? Com as pessoas famosas. Where do they usually work? Onde geralmente eles trabalham? Onde será que nós encontramos os paparazzi? Encontramos em festas, em eventos, encontramos na rua às vezes, né, onde eles estão perseguindo os famosos, enfim. Ok, pessoal? No number 2, read some ideas connected to paparazzi and classify them as for or against them. Então, leia algumas ideias relacionadas aos paparazzi e classifique-as em a favor, esse for, e against significa contra, ok? Então, de um lado nós temos ali a favor e do outro lado contra. E nós vamos ver quais dessas expressões estão sendo a favor ou contra os paparazzi. Disrespectful behavior, um comportamento desrespeitoso. Será que é algo a favor ou contra? Friendly interaction, uma interação amigável. Invasion of privacy, invasão de privacidade. Obsessive conduct, uma conduta obsessiva. Professional approach, uma aproximação profissional. E question celebrities' true image, seria o questionar a imagem verdadeira das celebridades. Será que isso é algo a favor ou é algo contra? Então, vocês podem fazer, pessoal, a divisão para mim aí destas expressões. Uma dica, vocês vão precisar colocar 3 em cada um dos quadrinhos, ok? Dando sequência agora, pessoal, nós temos o exercise number 4, o exercício número 4, que começa na página 10 e termina na 11, ok? No exercício número 4, que nós, no caso, vamos ter o exercício lá na página 11, ele pede para que a gente analise aquele textinho que está no exercício 3. Nós temos 2 fragmentos de texto no exercício número 3. The most dangerous game, why the paparazzi need to stop. Então, o jogo mais perigoso, por que os paparazzi precisam parar? E lá na outra página, na página 11, why paparazzi are good for us. Porque os paparazzi são bons para nós. Então aí nós vamos ter 2 visões. Uma visão positiva e uma visão negativa com relação aos paparazzi. Ok? Então, o que nós temos que fazer no exercício 4? Ali, pessoal, nós precisaríamos dar uma olhada no texto, voltarmos no texto, ok? Só que como os textos são extensos, o professor acabou até colocando aí para vocês a ideia central que nós vamos precisar. No exercício 4, nós temos que analisar, então, lá do texto 1, uma frase que indique, né, uma ideia que indique por que os paparazzi precisam parar, ou seja, por que eles estão sendo excessivos, e na segunda linha ali, por que os paparazzi são bons para nós, ok? Eu retirei do próprio texto 2 frases que destacam isso, mas vocês podem colocar com as palavras de vocês, ok? Não necessariamente precisa ser igualzinho. Caso vocês queiram usar, pode usar à vontade. Por que os paparazzi precisam parar? It's just become excessive and annoying and unnecessary. Porque está se tornando excessivo e irritante, né? Desnecessário. E por que os paparazzi são bons para nós? Porque eles representam um desafio de controlar a imagem das celebridades, né? Então seria uma forma de controlar a verdadeira identidade de cada uma dessas celebridades, ok? Caso vocês queiram anotar estas explicações ou então utilizar o exemplo de vocês, podem ficar à vontade também, pode ser com as palavras de vocês. No exercício número 5, nós temos que classificar aquelas frases que nós temos ali em fatos e opiniões, quando nós estamos falando aí ainda sobre essa questão dos paparazzi. Será que essa frase que a gente vai ler, ela está emitindo um fato ou será que ela está emitindo uma opinião pessoal? A. The paparazzi culture has always been around. Então, a cultura dos paparazzi sempre
né, existiram, sempre estão por perto, né, sempre estão ao nosso redor. Será que isso é um fato ou é uma opinião? Isso é um fato, né? Sempre nós nos deparamos com a cultura dos paparazzi. B. It's just become excessive and annoying. Está se tornando excessivo e irritante. É uma opinião de quem é contra, né? Indicando ali por que os paparazzi precisam parar. Então é uma opinion. C. Just like us, celebrities need privacy. Assim como nós, as celebridades precisam de privacidade. Então, esta é uma opinião ou é um fato? É um fato, porque as celebridades também são pessoas como nós. D. Paparazzi are doing what they do for money. Os paparazzi fazem o que eles fazem por dinheiro. É um fato, né? The paparazzi represent a challenge to the control of a celebrity's image. Os paparazzi representam um desafio em controlar a imagem das celebridades, né, de uma celebridade. Então, esta é uma opinião. Certo, pessoal? Então, vocês podem colocar aí de acordo com a legenda que a gente acabou de ver ali. F para fatos e ou para opiniões, tá? Fact and opinions. Agora, pessoal, nós vamos dar um salto um pouquinho mais adiante no nosso material, lá na página 14. Na página 14, como esta unidade ela fala um pouco sobre jornal, revista, propagandas e tudo mais, nós vamos falar um pouquinho sobre tipos de anúncios. Olha lá no Check It Out da página 14. Types of advertisement, que seriam tipos de anúncios. Nós temos ali os tipos de anúncios, que são esses que eu coloquei na tela para vocês, e vocês vão ter que ligar de acordo com as imagens. Então, nós temos billboard, flyer, radio spot, TV commercial, web banner e viral marketing. Billboard são esses outdoors que nós temos, essas placas bem grandonas. Flyer são os panfletos. Radio spot diz respeito àquelas propagandas que nós encontramos no rádio. TV commercial, os comerciais de TV. Web banner, quando a gente abre um site, por exemplo, e aparecem lá aqueles ícones com as propagandas. E viral marketing, que seria um marketing viral, seriam essas publicações que nós acabamos recebendo por meio de celular, por meio de mensagens, enfim, que geralmente diz respeito aí a toda essa questão da tecnologia, certo? Então vocês podem ligar ali de acordo com as imagens. No exercício número 2, pessoal, vocês têm ali algumas palavrinhas e vocês têm 4 imagens. Quais desses produtos que estão nesse quadro verde vocês acham que estariam sendo anunciados em cada uma dessas imagens? Então, car é um carro, cell phone, celular, sportswear seriam roupas esportivas e wireless speaker, que seria um alto-falante. Então, por exemplo, você olha lá a pessoas jogando no ônibus. Então, esportistas. Depois ali, pessoas que estariam como se fossem um show, né? Então tá vindo um som muito forte. Depois ali no meio, uma rua toda iluminada. O que será que vai passar nessa rua? E por fim, pessoas se comunicando a longas distâncias. Então, quais produtos nós deveríamos associar de acordo com cada uma dessas imagens? Vocês podem fazer e depois nós damos continuidade, ok? E agora, pessoal, nós vamos lá na page 17, na página 17, nós vamos fazer o exercise number 1. Nós temos ali aquelas abreviações que nós já estudamos lá atrás e nós temos que completar ali, ao invés de associar, nós temos que completar ali, escrever as abreviações que tem ali em cima. Como nós já estudamos lá atrás, vocês podem voltar no exercício e realizar o exercício aqui que ficou bem fácil, ok? For the win, great, I don't know, in my opinion, ok, thanks, e see you, certo? E depois de fazer esse, vou passar um desafio para vocês também. O exercício número 4, ele está falando um pouquinho ali, pessoal, sobre anúncios.
certo? Ele é um exercício de vestibular, ok? Da Unicentro. Vocês podem resolver o exercício 4 para o professor também, ok? É classificar as sentenças em verdadeiras ou falsas de acordo com aquele desenho, aquela imagem que nós temos ali do lado. Caso vocês encontrem um pouquinho de dificuldade para compreender, vocês podem fazer uso do tradutor, ok? Mas eu tenho certeza que vocês conseguem resolver sim. Então é isso, pessoal. A nossa aula ela vai ficando por aqui. Espero que vocês façam os exercícios propostos e até a próxima. Bye, bye!